Igreja Adventista do Sétimo Dia está de volta para mais um programa Fé dos Homens. É um prazer enorme estar na sua companhia. Hoje estou também na companhia do Dr. Paulo Sérgio Macedo, ele que é responsável pelo Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também faz parte da direção da Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa. Mais uma vez, bem-vindo por estar connosco, Dr. Paulo Sérgio Macedo. Obrigado, Daniel. Hoje vamos falar sobre liberdade. É verdade que em Portugal nós comemoramos o Dia da Liberdade como 25 de Abril, mas o dia criado pela ONU e proclamado pela Unesco para o Dia Mundial da Liberdade é precisamente o dia 23 de janeiro. Nós ouvimos falar em muitos tipos de liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade intelectual. Por isso eu começo precisamente por perguntar o que é a liberdade? Era bom, de facto, que nós em 7 minutos e meio conseguíssemos definir aquilo que os filósofos, os historiadores, os pensadores, os religiosos não conseguiram definir desde sempre, não é? Se nós formos ao nosso dicionário, nós vemos a liberdade como sendo definido como a condição de ser livre. Quer dizer, é tautológica a definição que nós vemos. Procurando um pouco mais, ouvimos dizer que a liberdade, ou lemos que a liberdade é a condição de poder agir em função da consciência ou da vontade e de tentar não afetar a liberdade dos outros. Já implica aqui a definição pela negativa, que é um conceito de facto extremamente difícil de definir. Há alguns que o procuram de fazer pela negativa ou pela prática. Por exemplo, uma das pessoas que é conhecida hoje como tendo sofrido muitos anos, nossa contemporânea pela liberdade, Aung San Suu Kyi, ela diz que de facto a prisão é a liberdade, portanto é condicionante pelo medo, e a liberdade é a ausência do medo. O medo realmente é um conceito muito importante relativamente ao que se pensa, ao que se diz e ao fenómeno do que é ser livre, à condição de ser livre. Mas talvez aquela definição que eu procurei trazer, que se adequa mais à nossa passagem para aquilo que é o compartimento, digamos assim, da liberdade, é a definição de um antigo presidente norte-americano chamado Herbert Hoover. Ele diz algo muito interessante quando diz que a liberdade é a janela aberta que deixa entrar o espírito e a dignidade do homem. Eu acho que, de facto, esta noção do que é a consciência humana, da dignidade humana fundada na nossa fraternidade, a possibilidade de se poder expressar, de poder viver e agir de acordo com a sua consciência, é a definição da liberdade. Infelizmente, nós procuramos setorizá-la ou compartimentá-la em várias outras palavras e dá acesso a algo que é fundamental nós compreendermos nos dias de hoje e na história em geral, a liberdade de reunião, nós podermos estar reunidos com pessoas em liberdade, a liberdade de associação, de podermos definir interesses comuns e podermos expressá-los livremente, a liberdade de expressão, obviamente, quer sob o ponto de vista da comunicação social, da imprensa, do próprio discurso, da palavra. Nós necessitamos dessas palavras junto à liberdade para definir a expressão da própria liberdade. E dentro disso nós temos, obviamente, também a liberdade religiosa, que, como disseste bem, a Igreja Adventista procura promover e defender pelos seus meios. Precisamente por falar em liberdade religiosa, comemorou-se em 2019, pela primeira vez, no dia 22 de junho, o Dia Nacional da Liberdade Religiosa. Qual a importância de surgir essa efeméride? É, obviamente, extremamente importante. O dia 22 de junho, neste caso de 2001, marcou a aprovação da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal. O facto de, em 2019, se ter assinalado nessa data a votação do Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso demonstra, sob o ponto de vista social, o modo como em Portugal o fenómeno religioso é aceite. E nós vivemos, de facto, um momento e uma situação em Portugal relativamente a este assunto que nos deve deixar felizes, em primeiro lugar, como cidadãos, mas também particularmente empenhados em promover essa atenção relativamente aos direitos de consciência, de culto e de religião de todos os cidadãos em Portugal. E por isso foi aprovado com uma proposta do Alto Comissariado para as Migrações, da Comissão da Liberdade Religiosa, foi aprovado pela Assembleia da República esse dia. Comemorou-se o ano passado, este ano, como disseste no início, na apresentação, é comemorado, como em todos os anos, o dia 23 de janeiro, como o Dia da Liberdade Religiosa no mundo, o Dia da Liberdade no mundo, e que implica a liberdade religiosa também.
e a Igreja Adventista junta-se também a essa preocupação, a essa promoção. No dia 18 de janeiro tivemos, por exemplo, nas igrejas adventistas pelo país, uma reflexão especial sobre a liberdade religiosa e também discussões e debates sobre como é que podemos intervir de forma a chamar a atenção para aqueles que não a têm e para continuar a defender e a promover a liberdade religiosa para aqueles que a têm, como no nosso país. Num país como o nosso, que augura até dizer que é um país que facilita a liberdade religiosa, podemos dizer, ou podemos questionar se existe ainda algum obstáculo à liberdade religiosa em Portugal? É óbvio que aqui e ali nós poderemos verificar algumas, e ao nível da Associação da Liberdade Religiosa recebemos alguns apontamentos, queixas, reclamações, se quiser chamar assim, de pessoas que veem aqui e ali a sua liberdade posta em causa. Eu penso que hoje, ao contrário do que acontece em muitos países do mundo, isso não se dá como um fenómeno que parte de um quadro constitucional ou legal ou governamental, não é aí que estão os obstáculos. Nós temos, de facto, um quadro, sob o ponto de vista da liberdade religiosa, excepcional e, diria eu, até exemplar. Acontece muitas vezes, sob o ponto de vista dos empregadores ou até, por vezes, nos relacionamentos pessoais, um grande desconhecimento em relação a esse quadro legal, que faz a que haja uma atitude, muitas vezes até por ignorância, e diria eu que não por falta de respeito, possa não ser cumprido. E depois há casos ostensivos em que as pessoas veem a sua religião, a sua consciência religiosa afetada por comentários, por insultos, que eu gosto de pensar também que partem mais da ignorância do que da maldade humana. É uma forma um pouco mais otimista de ver o assunto, que nós procuramos, por um lado, denunciar, mas com pedagogia também alterar esses comportamentos. Significa então que, apesar do bom caminho que tem sido percorrido, ainda há caminho pela frente a fazer, não é? Há um caminho a fazer e eu agradeço a oportunidade de termos falado nele neste programa. Muito bem, Dr. Paulo Sérgio Macedo, foi um prazer. Certamente teremos outras oportunidades para estarmos juntos. Quanto a si, despedimos-nos. Voltamos para o próximo programa, se Deus quiser.